Por que a cabeça não para de pensar pelo menos um minuto? Me dê paz e sossego. Isso se deve ao fato da gente não conseguir prestar atenção, observar, sem julgamento. Saudações, Leandro Zen. Os papos de hoje vão ser sobre isso. Papos além, papos além. Aí você vai deitar 1,5 milhão de pensamentos, 1,5 toneladas de travesseiros em cima da tua cabeça. E aí, durante o dia, todo mundo falando coisas, julgando, e você reagindo às situações. Aí você também vê as notícias, as vidas maravilhosas dos outros no Instagram, que hoje em dia isso é a notícia, e aí a gente reage com uma determinada condição emocional que nos irrita, nos causa inveja, nos causa medo, nos traz uma certa vergonha de nós mesmos e tudo mais. Entenda que a mente, ela é um condicionamento social. Nós todos estamos engaiolados em uma determinada forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de viver a vida psicologicamente. É a nossa cultura, a nossa educação, a nossa natureza social, o nosso corpo social. Então, mediante este maravilhoso contexto social, a gente não para de pensar. E a gente precisa se distrair o tempo todo com as coisas. A gente não consegue ficar em paz. Aí a gente tenta meditar. Aí a gente se senta e aí a gente diz: vou parar de pensar agora. E é claro que isso não funciona. Você consegue entender que este controlador dentro de você, que quer parar os pensamentos, ele também é um pensamento, né? Ele também faz parte dessa muvuca toda, dessa tagarelice mental. Não entenda a meditação apenas como aquele momento de silenciar e respirar fundo. Meditação está acontecendo o tempo todo, em estado de vigília, no dia a dia, na hora de deitar. Basta a gente estar atento, não controlando a minha maluquez, não controlando, não. Misturada com minha lucidez. Lucidez acontece quando você presta atenção. Percebe a genialidade dessa frase do Raul Seixas aí, ó? Você controla a maluquez. Você tenta controlar a maluquez. Só que a lucidez não faz parte disso e a lucidez não vai vir desse controle. A lucidez já está presente. Daí você mistura a sua lucidez na maluquez. Observar a mente começa a nos trazer lucidez. E para isso a gente não precisa se resguardar do mundo, se isolar, se sentar, fechar os olhos e respirar. Isso é bacana? Sim. Mas a meditação acontece no dia a dia, porque meditação, para nós da cultura Zen, é simplesmente observar a mente, os seus pensamentos, os seus maremotos interiores, os seus movimentos, que às vezes são bem sutis. A gente chama isso de ego. Então, meditação é tudo e todo instante que a gente está atento e observando o nosso comportamento, os nossos pensamentos, sem julgamentos. Muito bem. Parece muito fácil a gente observar as árvores, os passarinhos, as pedras, as ondas do mar. Tudo isso nos dá um relaxamento quase que instantâneo, porque essas coisas elas não se movem tão rápido. No entanto, a nossa cabeça, os nossos pensamentos
se movem muito rápido. A própria natureza do corpo mental não é física, né? Então, com certeza, é muito instantânea, veloz. E eu ficar observando isso, para entender como isso funciona, é muito difícil realmente. É um exercício constante, diário, horário, secundário, a cada segundo. Nesse sentido, é interessante os momentos que a gente realmente está estressado, ansioso, triste, com raiva, porque esses sentimentos, esses estados mentais e emocionais, eles costumam durar bastante tempo, ainda mais quando você tenta controlar, tenta resolver estes sentimentos e voltar ao normal. Aí você está realmente lidando com a sua mente. É um belo momento para observá-la e treinar. Observar também o controlador da coisa toda e dizer: não, peraí, só observa. Observar sem julgar significa, inclusive, não dermos nem nome para aquilo que a gente está sentindo ou pensando. É realmente muito difícil, porque estamos condicionados. Tudo isso já tem um selo. Se não tem selo, agora tem nomezinho de síndrome. Qualquer nuance da mente pode ser nomeada com bastante selos psiquiátricos, etc. e tal. A maluquez tem vários nomes. E se não tivesse nomes? Se fosse apenas uma onda do mar acontecendo e a gente estivesse ali só observando, com o tempo, esse nosso lado controlador que tenta resolver tudo, ele se desmancha nessa onda de energia e tudo desaparece. Não existe observador e observado, não existe mais. Tudo é apenas uma onda acontecendo. Mas é claro que tudo isso é muito complexo. O ego é muito complexo. A nossa cabeça, a natureza do nosso pensamento é difícil realmente de ser captada. O início de um pensamento que pode levar a toneladas de pensamentos. Basta um estupim. E a gente tem que estar lá, presente, observando aquele estupim quando ele começa a acender. Aos poucos, a gente vai entendendo toda essa trama, toda essa fiação elétrica do nosso computador biológico. Com esta compreensão, vai acontecer a paz. Porque a paz, o controlador não vai conseguir encontrar nem fazer acontecer. Essa paz, ela só surge quando o controlador é observado também. Essa observação conduz à sabedoria. A não observação conduz à ignorância. Aí está o mundo que estamos vivendo, este mundo, este oceano, cheio de submarinos descontrolados. Se você entender a sua mente como um submarino, você precisa aprender a pilotá-la. Aí que está, você tem que observar. Ela mesma demonstra o seu manual de instruções quando você para ler. Essa compreensão que você tem do seu submarino mental é que vai te fazer viver de uma maneira melhor ou pior, mais eficaz e menos eficaz. Quanto mais você observar, mais compreender como funciona, como essa mente sobe, desce, vai para frente, vai para trás, mais fácil vai ficar de conduzi-la por esta vida, de conduzi-la para um destino mais evoluído. Quando você imagina a cena, você está no painel de controle de um submarino, de um oceano escuro, assustador.
Você começa a fuçar em tudo e não sabe mais o que está acontecendo. É justamente isso que acontece quando a gente pensa demais, controla demais. Quando a gente deseja melhorar alguma coisa, sem saber o que fazer e sem ler o manual. É claro que este manual, ele não se lê com letras, com aprendizados, com conteúdo, não. É um outro tipo de manual, é o manual que você só observa. Você já imaginou o dia que inventarem uma máquina que você pluga na sua cabeça e puxa o conhecimento todo? Talvez um dia isso aconteça aqui com o conhecimento de conteúdo, mas isso já acontece no universo interior da gente. A única maneira da gente aprender é conectar, fazer uma conexão direta. E o que é transmitido não é exatamente um conteúdo, mas sim apenas se amplia a visão. Quando você olha para dentro, apenas se acelera a internet interior, vamos dizer assim. Se amplia o sinal de Wi-Fi interior. Então você compreende o painel do seu submarino mental só olhando, sem mexer. Como a mamãe dizia, é para olhar, não é para mexer. É para olhar, não é para mexer. Mexer estraga. Isso amplia a sua atenção. Atenção. Isso conduz ao pensamento correto. Qual é o pensamento correto? É um dos caminhos do caminho óctuplo de Buda, né? Pensamento correto. Esse pensamento ele não pode vir dos seus medos, dos seus desejos de mudar, desejos de ganhar, de se dar bem, o do teu ciúme, da tua inveja, da tua raiva, da tua tristeza. Tudo isso você vai ficar perturbado, né? Não é um pensamento correto. O pensamento correto vem da paz interior. E a sua paz interior surge porque você simplesmente observou e foi descobrindo aos poucos, cada vez mais profundamente, como que se inicia o processo de raiva, de tristeza, de ciúme, de ansiedade. E se você querer resolver a ansiedade, você vai ficar mais ansioso ainda, não é assim? Então, por isso, você só observa. E a água se acalma. Como aquela água turva, ela só vai se acalmar, se cristalizar, o sedimento só vai para o fundo se você deixar a água parada. Se você continuar fuçando, não vai resolver. E é isso que o mundo faz, é isso que o mundo nos instiga a fazer mentalmente o tempo todo. Por isso é uma questão de educação para a meditação. Educação, cultura, cultura zen, cultura que conduz à observação, ao entendimento, à ampliação de autoconhecimento. Agora você imagina a gente poder educar uma nação inteira com base neste entendimento? Isso lhe parece doutrinação, alienação, ideologia, religião? Isso lhe parece? Pois para mim isso parece um movimento natural de um ser humano livre que usa a sua inteligência com liberdade absoluta para evoluir individualmente, relacionalmente. Estamos aqui para nos ajudar com isso e tem mais links aqui na descrição dos produtos da Mantra Cultural, físicos e não físicos. A gente se vê até o próximo vídeo. Grato pela atenção.